Eu quero pedir você que abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Jesus Cristo estava nos seus últimos ensinamentos para os seus discípulos aqui na terra, sabendo que estava se aproximando da sua crucificação. Algumas verdades, ele deixou para falar algumas verdades para eles, exatamente quando estivesse perto da sua crucificação, para que ficasse mais fácil de lembrar, não é? Para que não passasse despercebido aos ouvidos, ao entendimento dos discípulos dele. O Senhor Jesus queria que os discípulos entendessem claramente a mensagem que ele estava deixando para eles, especialmente quando estava se aproximando a sua crucificação, morte e ressurreição. Porque o que iria acontecer com o Senhor Jesus logo após seria algo que colocaria, claro, evidentemente, em questão a fé dos discípulos, né? Ia colocar a fé deles em dificuldade, e como esteve dificuldade, né? A tal ponto de que uma coisa é você perceber a presença do Jesus terreno, quando ele ainda não tinha sido ressuscitado, né? A presença de Jesus chamava a atenção. José, um dos historiadores que não era cristão, ele retrata, né, algumas passagens do Senhor Jesus, e naquilo que a gente lê de José, a impressão que ele deixa para nós que a pessoa do Senhor Jesus, ela chamava muito a atenção. Era impossível Jesus passar despercebido. A forma como ele se portava, a forma como Jesus olhava, não podia passar despercebido. Então, se Jesus, na forma humana, não passava despercebido, agora imagine ele glorificado, depois de ressurreto, não poderia passar despercebido, mas passou despercebido. Especialmente por dois dos discípulos que estavam no caminho de Emaús, depois de tanta coisa, e o próprio Jesus, e depois eles se perguntam, né, depois que Jesus se separa deles, eles fazem a pergunta: o nosso coração não ardia? Não é? Quer dizer, provavelmente o coração deles estava ardendo, mas era um misto de sentimentos que eles não sabiam diferenciar qual era o sentimento que realmente estava visitando o coração deles, por conta de tudo que eles tinham visto, né? O Jesus que ressuscitou mortos, agora morrendo, agonizando. Aí ficou aquela dúvida na cabeça, aqueles questionamentos na cabeça dos discípulos. As interrogações surgiram. Então ele deixou para falar algumas coisas para os seus discípulos já próximo da sua crucificação. E João é o único que registra, né, esse discurso de Jesus Cristo, que é para os nossos dias, é para mim e é para você hoje, né? João capítulo 15, a partir do verso 1, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Essa figura de linguagem que Jesus usa como um bom pedagogo que foi, na pedagogia de Cristo é incrível. Ele usa um símbolo daquilo que representava a subsistência daquela época, a principal fonte econômica. Nós sabemos que a cultura judaica naquela época de subsistência era voltada para a agropecuária, né? Ou eles estavam criando animais, ou eles estavam trabalhando com agricultura. Então a videira era um símbolo máximo, né, da fonte de renda, daquilo que eles mais trabalhavam. Se tem uma coisa que judeu, pelo menos até de ouvir falar, entendia, mesmo que os que não trabalhavam diretamente com uva, né, trabalhavam só com animais, mas eles estavam entendendo aqui tudo que Jesus estava falando, não é? Nós temos uma certa dificuldade por não estarmos naquela cultura, naquela época. É por isso que a hermenêutica ela usa, né, o contexto histórico e gramatical para que nós tenhamos uma compreensão da Bíblia, né? E aqui, olhando para esse contexto histórico, né, falando para agricultores, a maioria de agricultores e pessoas que entendiam, sim, Jesus usa esse símbolo aqui. A videira é a árvore que produz uva, né? Então ele começa falando: eu sou a videira, né? Quer dizer, ele é a fonte de manutenção, a fonte de vida, a fonte de renda, a fonte de sustentabilidade verdadeira, né? Eu não sei, durante muito tempo no Brasil, né, principalmente no século
no século XVI, no Brasil, o café foi um dos principais produtos, né, que sustentou a economia do nosso país. E aqui Jesus está falando da videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Opa, isso aqui já chama a atenção dos seus espectadores, aqueles que estão ouvindo ele falar. Ei, escuta aqui, olha, eu sou a videira verdadeira. E isso chamava a atenção dos discípulos para aquilo que Jesus está falando. E o meu pai é o lavrador, né? O lavrador sabe quais são os cuidados necessários que se devem proceder para que a videira possa frutificar, para que a videira possa produzir frutos, possa se tornar algo realmente rentável. Olha, eu sou a videira, eu quero dizer uma coisa para você. Tem alguém muito especial que é o lavrador, que cuida dessa videira que sou eu, o meu pai. O Deus Todo-Poderoso é quem cuida de mim. Eu sou a videira verdadeira. Olha para mim, fita em mim, foca em mim. E aí continua dizendo: todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. Ele sabe muito bem. Até aqui não tem dúvida nenhuma. Jesus, apesar de estar usando essa figura de linguagem, mas não fica dúvida nenhuma, porque ele sabe que era assim que se tratava. Até hoje é assim, não é? O ramo que não está dando fruto é podado, né? Ele é cortado, ele é separado, ele é extraído. Então, Jesus começa a falar para eles, né, para os discípulos, que aqueles que não estão nele, né, aqueles que estão nele, mas não estão produzindo, esse é cortado. Jesus não está dizendo: olha, tem muita gente que não está em mim, que não tem nada a ver com a história do Brasil. Sim, ele está falando de pessoas que estão nele. Ele está falando de pessoas que fazem parte do reino, pessoas que vão morar no céu. Ele não está falando de pessoas excluídas, de pessoas que estão aleatórias. Ele está falando de pessoas que estão nele. É possível alguém estar em Cristo, alguém fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da igreja, ser até uma pessoa boa e não dar fruto? É possível. Infelizmente. E aí o que acontece? Jesus não vai ficar, né, com uma verruga, como alguns chamam. O que ele faz? Porque um membro no corpo que não faz sentido é como uma verruga, né? Não faz sentido, tem que ser cortado, tem que ser tirado. Às vezes tem um membro que está no nosso organismo, nosso corpo, né? E às vezes não tem movimento nenhum, mas por uma questão de estética fica ali, não é? Não vou deixar, aquele braço ali não serve para nada, mas deixa, porque quando vestir uma camisa fica legal e tal, mas só que com Deus não tem esse negócio não. Se não está frutificando, se não está dando fruto, ó, é cortado, é jogado fora, né? Mas não é jogado fora, né? Vai para o inferno, vai para a perdição. Não. Jesus deixa para lá, não sei se ele recolhe, né? O texto não nos deixa claro aqui, eu não sei se ele recolhe, tá bom. Isso aqui não está falando que está na hora de, né, chegar em casa, de trazer para casa. Já que não está fazendo nada na missão que eu encaminhei, então vamos trazer para cá. Estou só aqui especulando essa situação. Mas a verdade é que todos estão em Cristo. E quem é que tira do corpo de Cristo esse ramo que não está frutificando? É o pastor, né? Mas o pastor deveria, pai, não é possível. Até quando vai suportar aquela criatura? Até quando? Existem coisas que são tão difíceis de lidar. É por isso que o Senhor Jesus diz: deixa comigo, porque o Pai é quem vai moldar. Porque às vezes a gente, quando poda, ainda deixa um pedacinho lá, daqui a pouco está crescendo de novo. Jesus, quando pode, ele sabe tirar como quem tira um câncer para zerar. Tem muitos cânceres que os médicos tiram, daqui a pouco nasce de novo, né? Aparece de novo. Em outro lugar, até tem lugar. Os médicos, quando vão tirar um caroço, um nódulo, eles querem arrancar a raiz, né? Não é arrancar só o nódulo, é a raiz. Quando Deus tira, Ele tira e tira bem feito. Por isso que é bom que nós esperemos um pouco, né? Esqueçamos o nosso afã de justiça
E esperemos um pouco dele, vamos esperar um pouquinho dele para que ele possa fazer a contento. Todo ramo que dá fruto, sim, agora aqui, todo ramo que dá fruto, o que é que acontece? Ele poda. O que não dá fruto, ele corta. E o que dá fruto, ele poda. Olha, e assim como cortar, o podar também é doloroso. Sabe, a gente às vezes, quando estamos fazendo aquilo que é correto, aquilo que é bom, a nossa plumagem de pavão começa a aparecer, não é? Os nossos floridos começam a ficar muito evidentes na frente de tudo e de todos. É o que é que Jesus faz? O que é que Deus faz? Vai lá e poda, não é? Começa a aparecer algumas situações que é para que nós nos diminuamos. Ele diz: a minha glória, pois não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Está lá no livro de Isaías. Deus não dá glória dele para ninguém, e é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado quando estamos sendo corretíssimos demais, quando estamos sendo justíssimos demais, quando a nossa consciência não nos acusa, porque nós sabemos, a palavra de Deus diz: olha, se o teu coração não te acusa, fique em paz. Mas é para você ficar em paz, não é para você mostrar, né, quem você é e tal. De repente você se revolta com tudo e com todos. Eu outro dia estava falando, que eu lembro que ela me contando que ela era revoltada com mulheres que traíam seus maridos, que traíam seus esposos. Ela ficava revoltadíssima quando ela sabia de um caso assim. Como que pode, né? Quando ela sabia que essa pessoa de alguma forma se aproximava de alguém dela, ou nas cercanias dela, ela tratava essa pessoa assim como, sabe, não queria nem por perto. Aliás, ela já chegou a pedir para uma pessoa se afastar de uma determinada situação. E aí ela enfrentou uma crise na sua família, no seu casamento. Crise financeira, né? E via de regra os casamentos que não são estruturados acaba afetando também a afetividade do casal. E além de estar enfrentando essa crise financeira, também enfrentou uma crise afetiva. E eu não vou entrar em detalhes, mas ela falou uma coisa interessante. Eu comecei a repensar em tudo aquilo que eu estava falando, e vi que o negócio é sério, e vi que a coisa não é brincadeira quando a gente não se coloca no lugar do outro. Nós temos uma facilidade muito grande de julgar o outro, e nós não nos colocamos no lugar dele. Deus está dizendo: olha, beleza, está dando fruto, o que que acontece? Agora vamos podar. Está aqui, para dar mais fruto ainda. Às vezes você está passando por alguma prova, por alguma situação, e você não entende que é Deus glorificando o nome dele através da sua vida. Lá na frente, você pode entender o que Deus está realmente querendo fazer. Mas por enquanto, né, já que você está frutificando, opa, tá bom? Tá não. Deus, ele quer que nós produzamos fruto constantemente. Eu quero dizer uma coisa para você: esse fruto aqui que o Senhor quer que nós frutifiquemos, não é o fruto do Espírito: amor, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, fé. Não é esse fruto. O fruto que ele quer que nós produzamos é exatamente vidas no altar do Senhor. Irmão, tudo que você for fazer, você que é cristão, faça com essa intencionalidade. Se tudo que você fizer não tiver essa intenção primeira, a sua missão como cristão não está cumprida, nem começou a ser exercitada. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Ou seja, Deus escolheu você e a mim para frutificarmos. Mas como o irmão João acaba de falar, nós não temos opção. É um imperativo do verbo que o Senhor Deus está ordenando para nós. Se você está fazendo, se você vai fazer ou não, é outros 500. Mas Ele não nos dá a opção
para que nós não façamos. Ele não nos dá uma escolha. Não, tudo bem, tá? Você não está frutificando não, mas está quietinho aí no seu lugar, né? Você é até um funcional, né? Você tem proatividade em outras áreas, mas tudo bem, não é assim mesmo. Não. Você pode ser o cross, você pode ser, né, o que for na igreja do Senhor, do reino de Deus. Você pode ser aquela pessoa que constrói, né, um templo a cada ano para cada cidade diferente. Mas o Senhor Deus não está esperando isso de nós. Isso é importante para alcançar frutos? É importante. O Senhor Jesus está falando corpo a corpo, diretamente para você. E a pergunta que fica é: nós estamos em que mês? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Estamos chegando ao meio do ano. Quantas vidas estão na casa do Senhor que você conquistou? Não precisa só ser nesse ambiente local, em outro ambiente, outro lugar. Não precisa ser aqui não. Quantas? Entende? Passa ano, entra ano, e nós permanecemos sem frutificar. É gravíssimo. Jesus falou isso aqui, irmãos, na iminência da sua crucificação. Olha, eu quero deixar o último recado para você. Peraí, eu quero deixar um recado derradeiro para a minha igreja. Preste atenção, ó. Antes que eu esqueça, vou aqui dizer um negócio para vocês. Já estou indo, quero dizer um negócio para vocês. Vocês precisam frutificar. Eu tenho dito para a igreja, olha, todo e qualquer programa, já falei isso para a liderança da igreja, todo e qualquer programa da igreja, se não tiver essa intencionalidade, não, está tudo organizadinho, bonitinho, sabe, a união de homens, a união de mulheres, casais, jovens, está tudo redondinho, está tudo bem organizado, não quer saber disso. Porque Deus não quer saber disso. E isso não é o mais importante. O mais importante é frutificar. Diz mais: vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Ou seja, está no ponto de frutificar. Se ele fala que é poldado para dar mais fruto, limpar, ele está dizendo: olha, vocês já foram poldados, estão esperando o quê? O que você está esperando? Eu me lembro que assim que eu me converti, dia 12 de dezembro de 98, às 3 horas da tarde aproximadamente, eu saí já da igreja com vontade de falar de Jesus para as outras pessoas. Eu saí da igreja com vontade, da igreja não, daquele encontro que eu tive lá, na residência do irmão Manassés, ali no bairro Seringal. Eu já saí de lá com vontade de falar de Jesus para as outras pessoas. Mas o evangelho que está sendo pregado hoje é o evangelho do triunfalismo. É o evangelho da prosperidade, vitória, tal, prosperidade, isso aqui o outro. E nós nos esquecemos. Tem pessoas que admiram você, por mais que você se sinta uma pessoa insignificante, mas tem alguém que admira você, tem alguém que está esperando um convite seu, tem alguém que está esperando uma manifestação sua em relação a isso. E aí eu tenho que perguntar, e eu tenho feito essa pergunta: Senhor, onde é que o Espírito Santo está agindo para que eu possa me somar a Ele? Porque não somos nós, é Ele que já está agindo. O Espírito Santo está agindo, só falta nós pedir para Ele, perguntar para Ele onde é que Ele está agindo, para nós nos somarmos a Ele. Não é nós que vamos agir. Não somos nós a fonte do fruto. Nós estamos bebendo a seiva da videira, não somos nós. E se você for olhar esse texto aqui, nesse capítulo, você vai ver essa palavra, o verbo permanecer, né? Ser, parecer, permanecer, continuar. São os verbos que indicam, né? Estado, né? Fenômeno. E aqui o Senhor está falando de estado nosso, né? Aqui ele não quer saber o que nós estamos fazendo. Presta atenção. Não, o que nós estamos fazendo é quem nós somos. Ou seja, você é ramo da videira. E se você é ramo da videira
Se você está ligado na videira, obrigatoriamente você tem que produzir frutos. E se você não os produz, você está sendo cotado para ser cortado, para ser separado, para ser amputado. Como e para onde eu não sei, mas a Bíblia Sagrada está dizendo isso. Então não é o que você faz, mas é quem você é. Você é videira, você é ramo da videira. Se vós permanecerdes em mim, você tem a obrigação de frutificar. Lembra da parábola da figueira? Não sei se é Mateus 18 ou é 22, já esqueci. Parece que é Mateus 18. Quando Jesus chega para aquela figueira que ele pede fruto, foi procurar fruto. Se Jesus foi procurar fruto, nós precisamos entender que era uma época de fruto. Mas se não fosse uma época de fruto, dizem que a figueira que frutifica, eu não pesquisei acerca disso, mas ouvi alguém falar, que a figueira, ela primeiro dá folhas, a figueira tem um mamão bravo e um mamão que frutifica, né? A figueira que não é brava, ela nasce as folhas primeiro do que os frutos. Então, se tinha folha, era sinônimo que tinha fruto. Tem folha, tem fruto, né? Tem cristão que tem aparência, não é? Um bom cristão, não sabe pregar bem, não, isso, aquilo, outro e tal, mas não tem fruto. Ou que fosse época de fruto ou não, quem estava procurando fruto naquela figueira? Nada mais, nada menos do que o Senhor do Universo. Aquela figueira, ela tinha, estou falando de um ser vegetal, né? De um ser, posso dizer que é irracional, o quê? É só um vegetal. Inanimado. A palavra é essa. Nós estamos falando de um ser inanimado, e Jesus vai lá procurar fruto naquele ser inanimado e trata aquele ser inanimado, né, com muita dureza, porque quando ele chega lá, que ele não encontra fruto naquela figueira, o que é que ele faz? Sim, rapaz, tá bom que vocês atuarem aqui, né, esse pé de figo aqui, bora lá, bora com esse pé de figo, pai. Negócio errado aqui, não. Quando Jesus chega lá, que aquela figueira não dá fruto, ele amaldiçoa ela. A Bíblia Sagrada diz que imediatamente ela secou. E ele diz: olha, assim vai ser com vocês. Os discípulos ficaram admirados. Mas eu quero dizer para vocês, se vocês tiverem fé, vocês não só farão o que foi feito a essa figueira, mas vocês mandarão um monte se jogar do lado e para o outro. Olha a capacidade, olha o potencial que Jesus está dizendo que você tem para frutificar, estando você ligado nele. Não dá para calcular, não dá para mensurar, nem de longe, o poder que nós temos para frutificar, para trabalhar uma vida, para ganhar uma vida. Coincidentemente, nós, falando aqui no domingo, nós estávamos discorrendo sobre aquele texto maravilhoso do Novo Nascimento, de Nicodemos e tal, e de repente um ex-aluno da comunidade terapêutica, eu pregando aqui, fazia hora que ele gesticulava lá atrás, lá fora, eu olhando aqui pelo vidro e vi, mas gesticulou. Ele já passou pela casa umas 3 vezes. Aí vem ele que recebeu a oração: pastor, Deus não me quer, Deus me ama, pastor, o senhor não sabe, eu sou faccionado, e daí? Pastor, eu estava com uma bolinha para saltar, eu passei com o parceiro aqui lá, e daí? Deus te ama sim, bora rapaz, vamos lá. E eu mesmo levei ele para casa de recuperação, Tem um irmão que leva os outros alunos, eu mesmo levei ele, deixei ele lá. Fica aí, chegou lá e caçou conversa com um e com o outro. Antes eu conversei, vamos receber ele aqui, vamos ajudar e tal. Eu sei que ele conseguiu ficar até hoje lá, De domingo para cá ele conseguiu ficar até hoje, e hoje de manhã ele saiu quietinho e foi embora, Mas eu penso eu, em toda modéstia, penso eu que fiz a minha parte. Porque se eu digo não para aquele rapaz e acontece uma tragédia na vida dele, depois como é que ia ficar a minha consciência? Porque às vezes nós queremos ficar escolhendo forma para frutificar, impomos condições para poder frutificar. E o Senhor Deus, Ele não está nos dando opção para nós frutificarmos. Ele simplesmente frutifica. Nunca mais nasça fruto de ti.
E a figueira secou. Olha que ele não mandou a figueira secar, não. Ele só disse assim: nunca mais nessa fruta de ti. Aí a figueira deve ter falado assim, né? Não sei, animada. Mas então o que essa vida presta para quê? Adeus, mundo cruel. Tchau, morreu, foi embora. Nós não sabemos o poder que nós temos. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Porque os discípulos uma vez chegaram empolgados com esse negócio, né? Na grande comissão, parece lá no capítulo 10 de Mateus, que eles chegaram lá: Senhor, glória a Deus, Senhor, estou todo aqui arrepiado, Jesus, estou arrepiado. Que foi, meus filhos? Senhor, nós, rapaz, a gente colocava a mão nos enfermos, eles eram curados. E a gente mandava o demônio sair, eles saíam, glória a Deus e aleluia. Aí Jesus disse: quero falar uma coisa para vocês. Vocês têm que se alegrar muito mais, porque o nome de vocês está registrado no livro da vida. Porque Satanás pediu para cirandar vocês como quem ciranda o trigo. Eu fui que roguei ao Pai para que isso não fizesse. Ou seja, se Deus fosse deixar o diabo fazer conosco o que ele quer fazer, não tinha um em pé. Não tinha uma mulher que não se prostituísse. Não tinha um homem que não se prostituísse. Não, nada que está batendo no peito. Cuidado! Muito cuidado. Até porque lá em Provérbios capítulo 6, né, a Bíblia Sagrada diz que das 6 coisas que o Senhor odeia, olhos altivos, né? E a Bíblia diz que o Senhor resiste aos soberbos. Frutifique, caladinho, glorificando o nome do Senhor, sem impor condições, sem esperar campo, não. Vamos criar aqui um ambiente para... Eita, mas a gente não cria um ambiente para que... O Senhor não está falando isso, não. Era época de filho? Talvez não. E daí? Te vira, quem está pedindo? É o pastor? É o irmão? Quem está pedindo? É o Senhor da família. E ele diz aqui que ele vai podar quem dá fruto e cortar quem não dá fruto. A poda também muitas vezes é dolorida, é dolorosa. Às vezes a gente passa por uma situação, né? Por isso que a palavra de Deus diz, né? Mateus 7, 24 e 25. Aquele, né, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram rios, ventos e chuvas, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. É um grande negócio na nossa vida. Às vezes nós ficamos perguntando assim para Deus: Senhor, qual é o empreendimento que eu vou botar para despontar, para ter, né, renda, para que o povo possa chegar na nossa mesa? Eu quero garantir para você, eu garanto para você, que se você começar a investir em vidas, se preocupar em colocar vidas no altar, você vai prosperar. Você sabia disso? É Mateus, capítulo João 15, 25. Vou repetir, já falei esse texto agora. Em verdade, presta atenção. Em verdade vos digo. Não foste vós que escolheste a mim, perdão. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha a fonte da realização dos nossos pedidos. Tudo. Vai conceder a você tudo. Desde que você entenda que você foi escolhido para você frutificar. E às vezes a gente fala o contrário: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou conseguir. Eu dou até um ônibus de presente para a igreja. Se o Senhor me abençoar, não. Os bancos da igreja vai ficar comigo. Deus não está querendo isso. A gente está andando na contramão. Está andando de marcha ré. Desafio qualquer um a fazer isso, se os resultados em todas as áreas da sua vida não vierem. Eles vêm. É o automático. É no automático. Poxa, nem orei. O João estava falando aqui de misericórdia do Senhor. Eu estava lembrando de João, né? De Jonas.
Porque misericórdia, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O infeliz não quer, e nem fez por merecer, aí Deus dá a graça dele. Eu estava lembrando da graça. O João falar que misericórdia, estava lembrando da graça. Não quer, não fez por merecer, mas Deus dá. Jonas queria? Não. Fez por merecer? Não. Mas Deus deu. E ele foi lá, exatamente frutificar, para uma nação que ele considerava infrutífera, capital do grande império assírio, que fizeram absurdo com o reino do norte. E ele foi lá para uma nação que praticamente não deu o discurso que o Senhor Jesus tinha colocado, que Deus tinha colocado totalmente para ele. Ele fez só uma meia mensagem daquilo que o Senhor Deus tinha mandado ele falar. E qual foi o resultado? O resultado é que uma cidade toda se rendeu ao Senhor. Olha o tamanho do poder de quem vai frutificar, de quem vai evangelizar, de quem vai fazer lições em nome do Senhor Deus. Olha o tamanho do poder. Uma nação inteira. Porque se o próprio rei ninivita mandou que todos, né, se voltassem ao Deus de Israel, uma nação inteira. Um camarada insolente, desobediente, foi lá. Imagina você que vai pedindo ao Senhor com oração e tudo, né? Imagina você, qual será o tamanho da bênção? Não dá para mensurar. Não dá para mensurar. E o Senhor Deus está dizendo aqui para nós: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. E a gente precisa saber, irmão, presta atenção. Precisa saber que se nós não estivermos em Jesus, nós não vamos conseguir nada. Não é o seu talento, não é a sua força, não é o seu testemunho. Olha, ninguém tem o que falar de fulano, ninguém tem o que falar de Beltrano. Não é nada disso. Nada disso. Deus até usa isso, mas não é nada disso. É Ele, é o Espírito Santo. Ele diz aqui nesse capítulo: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Está colocado. Ele vem falando isso há 2000 anos. Tem muita gente que não está ouvindo, tem gente que está ouvindo. Mas o Senhor Deus, enquanto a igreja for igreja, Ele não vai deixar de falar isso. Se a igreja vai obedecer ou não, isso não é problema de Deus, né? Moisés, prega aí para esse povo que o mundo vai se acabar. Vai se acabar as águas, as chuvas. E o que foi que Moisés fez? Moisés passou 10 anos pregando. Quantas vidas? Quantos arrependimentos? Nenhum. 20 anos pregando. Quantos arrependimentos? Nenhum. Aí Deus falou: não, Moisés não, é Noé. Não, Noé. Tá bom, Noé, já chega. Ninguém tá. Vai, Noé. Até o tempo da arca aumentar. E foi liberando Noé. E Noé passou 120 anos, blá, 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 e tá, fazendo a arca, blá, 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 e fazendo a arca. Depois de 120 anos, aí Deus disse: agora está na hora. Pronto. Aí sim, aí chegou a hora do arrependimento da turma. Aí a mensagem ficou latente no coração daquelas pessoas. Adiantou? Não adiantou. Quem sabe você não é um Noé? Talvez você possa pensar que você está chovendo no molhado. Talvez você possa pensar que está enxugando gelo. Mas o Senhor Deus está mandando você fazer a sua parte. E Deus vai lhe abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar.